Boa noite a todos. Nós vamos aproveitar a presença do Valdir. No final, vocês poderão fazer perguntas da aula anterior e desta aula, de acordo com o tempo que tivermos. Então, iniciemos. Nosso assunto de hoje é o nosso cartão de visita. Nós baseamos a nossa aula nas duas revelações, né? Aquela que foi fundamental do século XIX, com Allan Kardec, e a continuidade dessa revelação no século XX, com Chico Xavier. O que seria o nosso cartão de visitas? Nosso cartão de visitas é a nossa aura, é a plataforma onipresente, quer dizer, aquilo que se constitui no nosso modo de ser, extravasado pelo nosso perispírito, ao redor do nosso corpo físico, ao redor do próprio perispírito. Por ele circulam, por esta plataforma, por esse halo vital, circulam as correntes atômicas dos pensamentos. E através da aura nós somos contactados pelo mundo material e pelo mundo espiritual. Quer dizer, nós somos conhecidos e contactados. Então, no mundo espiritual, ou em assuntos de espiritualidade, nós podemos dizer com segurança que não existe hipocrisia. Nós somos o que somos. A nossa aura transmite o que somos. E é por ela que nós somos conhecidos. Do mundo material e do mundo espiritual. Mas esta visão só pode ser vista por olhos, né? por nossa possibilidade de visão espiritual. Então, há médiuns que são capazes de observar essas almas e certamente observar se está límpida, se está turva, se ela é menor ou maior, enfim, são características próprias de cada um de nós, de cada ser humano. Então, essa atmosfera, né, nosso halo vital, é a nossa psicosfera individual, quer dizer, é a atmosfera na qual nós vivemos, nós respiramos, nós existimos. Bem, é preciso recordar que o perispírito é constituído, né, de corpo astral, corpo causal, corpo vital. Ele é constituído como se fosse uma cebola, por camadas. Esse perispírito é o corpo com o qual o espírito se apresenta após a morte física. E quando encarnado, ele parece que está encerrado no corpo físico, mas não está, porque ele é capaz de expandir-se. E a aura, ou o halo vital, é uma prova da expansão desse perispírito. Então, quais são os corpos sutis do espírito? O perispírito, que é constituído de corpo astral, de corpo vital ou duplo etérico e de corpo causal. O corpo causal
ele encerra as experiências que nós tivemos de outras vidas. Por isso ele é denominado corpo causal. O corpo vital, ou duplo etérico, é aquele que permite a vida do corpo físico, por onde circula o fluido vital, ou fluido magnético, que nós exaustivamente estudamos, porque já demos o curso e estamos dando continuidade a mais um curso às quintas-feiras. Então, o corpo sutil, chamado perispírito, ou corpo espiritual, é constituído desses elementos que eu acabei de dizer. Mas existe um outro corpo sutil, que é o corpo mental. Ele não está encerrado no perispírito, porque ele dá origem ao perispírito. Quem nos informa sobre isso é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que cada um de nós pode ler e consultar a qualquer tempo. Quais são, então, os corpos sutis do espírito? O perispírito, o corpo espiritual, que é constituído de corpo astral, de corpo causal e de corpo vital. E o outro corpo sutil é o corpo mental. O corpo mental é responsável pelos pensamentos. E o perispírito absorve ou se liga a esses pensamentos, mas não os produz. A produção de pensamentos está ligada ao corpo mental. Que matéria é essa? Nós ainda desconhecemos. Provavelmente o nome que a gente poderia dar seria matéria quintessenciada. Este nome foi dado por Aristóteles para designar um tipo de matéria desconhecida por nós. E esses corpos sutis, eles derivam dessa matéria quintessenciada que Aristóteles proclamava e que nós ainda desconhecemos a sua natureza. A constituição dela para nós ainda é uma incógnita. Então, essa matéria quintessenciada vem do fluido cósmico universal ou matéria elementar. E esse fluido cósmico ou matéria elementar ou matéria quintessenciada, não importa o nome, é a base de toda a matéria conhecida e desconhecida ainda por nós. Para aqueles que dizem que essa história de matéria desconhecida é um tanto quanto surrealismo, nós lembramos da matéria escura e da energia escura, descobertas não faz muito tempo, há poucas décadas, e que nós não sabemos o que é. Nós sabemos da existência da matéria escura e da energia escura porque ela interfere na matéria luminosa, somente por isso. Mas nós desconhecemos o que seja. Tudo indica que a ciência avançará e que através da matéria escura e da energia escura nós vamos poder compreender melhor como é formado, por exemplo, o perispírito ou o corpo espiritual. Mas isso demanda tempo. O perispírito
é responsável pela perfectibilidade dos sentidos. Isto foi dito por Lamennais em uma mensagem do Livro dos Médiuns, mas ela é perfeita. Por quê? Em cada um dos sentidos humanos, a visão, o tato, a audição e etc., a mediunidade aumenta. A mediunidade permite expansão, permite que a gente explore exatamente energias desconhecidas e que nos revelam uma dimensão muito maior no mundo espiritual do que aquilo que nós podemos supor. Então, é muito bem aplicada esta denominação de que o perispírito, ele expande os nossos sentidos. Por quê? Ele é responsável pela perfectibilidade dos sentidos. O que significa o seguinte, que nós temos melhor visão, melhor audição, mais amplo tato. Por quê? Porque o perispírito se expande e ele pode nos oferecer detalhes que os 5 sentidos materiais não conseguem ou não nos dão. Então, o perispírito, ele se eteriza à medida que se depura e que se eleva na hierarquia espiritual. Quanto mais evoluirmos, mais compreenderemos como são as outras dimensões, quais são as constituições dessas dimensões, o que elas contêm e como nós as exploramos mais intensamente, mais profundamente. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele conhece das dimensões espirituais. E ele permite fazer uso de um sentido novo para os homens. Por quê? Porque através das sensações que ele traz, que ele busca, ou que ele tem condições de movimentar, nós somos capazes de ampliar o nosso sentido do que, e a nossa senso-percepção. O que nós percebemos do mundo? Portanto, o perispírito, esse corpo espiritual que carregamos na matéria, é ele quem permite aquilo que chamamos exercício da mediunidade, né? Então, o perispírito é matéria desconhecida, em outro estado vibratório, é um organismo delicado, sutil, tem extremo poder plástico e modifica-se pelo pensamento. Os espíritos, incluindo André Luiz e Emmanuel, nos dizem que é uma túnica eletromagnética formado por essa matéria desconhecida por nós. Mas é preciso que vocês tenham em mente algo que é sumamente importante. O perispírito é um corpo em tudo igual ao corpo físico. Tem os mesmos órgãos, tem trilhões de células. Somente que esse corpo não é visível ainda em virtude de não termos tecnologia suficiente. Então, o perispírito é um corpo. Foi chamado por Paulo de Tarso de corpo espiritual. E eu acredito que é uma designação interessante, importante. Mas é sempre ter em vista que é o perispírito a que se refere a Kardec. Então, ele é constituído de átomos
e partículas, e ele é uma especialização do fluido cósmico elementar, do fluido cósmico primitivo, né? Do fluido cósmico universal, a matéria que banha o universo inteiro. Quanto mais depurado é o perispírito, mais luz ele irradia. Então, essas questões do perispírito deveriam estar sempre presentes para que a gente tivesse uma ideia de como é que o nosso corpo físico funciona. Porque sem ele, na verdade, não há possibilidade de o espírito manobrar o corpo físico. Quais são, então, os centros de força? Sim, porque o perispírito é constituído dos chakras ou centros de força, que são o coronário, o cerebral logo abaixo, o laríngeo, que fica na altura da garganta, o cardíaco, o gástrico, o genésico, o esplênico, o gástrico e o genésico, que são os 7 mais importantes. Qual é o centro prioritário? É o coronário, né? Aquele que se encontra no cucuruto da cabeça, no alto da cabeça, e que tem ascendência sobre os demais. Ele controla os demais centros de força. Então, esse centro coronário, que eu recordei com vocês, né? Ele administra o corpo físico e tem, embora exista interdependência com os outros centros de força, eles recebem as ordens do coronário. Então, os centros de força, eles caminham juntos, eles são interdependentes, e o principal deles é o coronário. Bem, aqui é uma descrição do coronário. É o lótus de 1000 pétalas, tem alto potencial de radiações, tem ligação com a mente, porque é fulgurante sede da consciência, e é o primeiro a receber os estímulos do espírito. É o primeiro a receber os estímulos do espírito, não apenas do nosso próprio espírito, mas daqueles espíritos que desejam se comunicar conosco. E ele é o primeiro a receber por quê? Porque a transmissão se dá via corpo mental. E o corpo mental, a primeira comunicação dele é com o centro coronário, o principal centro do perispírito. E este coronário, ele se comunica com os núcleos do diencéfalo, especialmente com o tálamo, que é um dos componentes do diencéfalo. Mais sobre o coronário. É responsável pela alimentação das células do pensamento, é provedor de todos os recursos eletromagnéticos das células, e ele é grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Então, a absorção desses raios solares se dá através do centro coronário, do principal centro perispirítico. E é óbvio, ele é o primeiro a receber o influxo do corpo mental na produção
dos pensamentos. Bom, e o cerebral? É esse que vem mais abaixo. Ele é contíguo ao coronário, coordena visão, audição, tato e a vasta rede de processos da inteligência. Está ligado à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Ele comanda o sistema endócrino, comanda os sistemas das glândulas endócrinas do nosso organismo. Ele está em ligação direta com o centro coronário, que é o principal centro perispirítico. O centro laríngeo, que está mais posicionado para o nosso pescoço, né? Ele está em ligação com o timo, com a tireoide e com as paratireoides. O cardíaco, que está bem no centro do peito, é o centro da emoção e do equilíbrio. O esplênico, ele está ligado à distribuição e circulação dos recursos vitais. Quem está fazendo as aulas sobre os passes sabe da importância do esplênico. Por quê? Porque o fluido vital, ele corre especialmente no sistema hematopoético, no sangue. E o esplênico, o centro esplênico, centro de força, está especialmente ligado a isto aqui, aos recursos vitais, e estamos falando, portanto, né, de sangue e da circulação dos fluidos vitais ou fluidos magnéticos. O gástrico, que é responsável por alimentos e fluidos e uma boa distribuição desses alimentos e fluidos, e o genésico, que está ligado à nossa reprodução, à modulação, né? Ele é um modelador de formas e estímulos. Esses são os centros, os 7 centros do perispírito, e que são capitaneados, né, dirigidos pelo centro coronário. Bem, a aura ou halo vital, como compreendê-la, né? Nós já demos alguma noção, mas em obras póstumas tem a comunicação de um espírito e ele nos traz algo interessante, né? O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como uma caixa. Por sua natureza fluídica, é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar para mais ou para menos. Ele permuta impressões, pensamentos por meio da intuição. Então, é muito importante sabermos que, através da aura, ou do halo vital, ou dessa atmosfera individual nossa, nós somos capazes de contatar o mundo espiritual. Somos conhecidos pelos espíritos e temos características próprias, nossas. O perispírito, ele não está encerrado como se estivesse dentro de uma caixa. Não, ele se expande. E ao expandir-se, ele forma esse halo em volta do nosso corpo, que pode ter
alguns centímetros, para mais ou para menos, de acordo com a nossa evolução ou a nossa produção perispirítica, né? O halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Cada pessoa tem uma onda mental própria. Quem quiser maiores esclarecimentos deve ler Mecanismos da Mediunidade. Esse trecho está no capítulo 4. Então, por que ele é importante? Porque ele nos diz que os pensamentos são regidos pela lei dos quanta de energia. Quer dizer, para que nós compreendamos a ação do pensamento, nós temos que introduzir conceitos da física quântica. Por quê? São partículas de altas energias, são partículas que exigem uma outra linguagem da física. Então, os nossos pensamentos são extremamente refinados no que tange a matéria e por isso mesmo obedecem à lei dos quanta de energia. Para exercer seu papel básico na função mediúnica, o médium precisa ligar-se a estruturas neurológicas, ou precisa ter, o seu perispírito precisa ligar-se a estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico capazes de captar a mensagem de forma inconsciente ou subliminar ou consciente. O fato é que o nosso cérebro, a nossa mente, melhor dizendo, é uma poderosa estação de televisão que transmite e recebe. Até o presente momento, a humanidade tem minimizado ao extremo a sua própria capacidade de pensar, de agir. Mas nós somos dotados de um sistema de comunicação que é invejável. É dos mais sofisticados de que se tem notícia. E por incrível que pareça, nós temos o desplante de, às vezes, eliminar essa verdadeira maravilha no auto-homicídio. Indiferentes à grandeza desta sofisticada máquina, que não pode ser comparada a nada do que conhecemos até o presente momento. Toda comparação é pobre quando se trata de cérebro, de produção mental, de consciência. Então, o que nós temos é a nossa ligação com o universo através da mente. Então, hoje já estamos com estudos avançados do cérebro quântico, do pensamento quântico, porque os neurocientistas mais avançados já estão detectando
que é impossível você falar em funcionamento da mente sem introduzir os conceitos da física quântica. Então, neste sistema sofisticado de poderosa estação de televisão, nós somos capazes de receber influxo de todo o universo. É óbvio que nós vamos circunscrever a nossa comunicação dentro de um universo menor, porque ainda não temos suficiente evolução espiritual. No entanto, os estímulos chegam de toda parte, não apenas do mundo espiritual, mas também do mundo corpóreo. Mesmo que a pessoa esteja do outro lado do mundo, em localização geográfica, ela estará presente dentro de nós. Por quê? Porque o que realmente conta em matéria de cérebro, de mente, é a sintonia. As mentes que pensam como pensamos. As mentes que transmitem e que nós somos capazes de contatar pela sintonia. Então, o nosso mundo é extremamente mais dilatado do que aquele que conhecemos, ou que podemos supor. Nós entramos em contato com todos os seres que pensam como nós pensamos e recebemos influência deles. Nós sabemos dessas influências, nós detectamos essas influências. O contato pode ser subliminar. Você não tem ideia. No entanto, chega. E nós somos capazes de receber o contato. E é por isso que, nesse sofisticado e intrincado sistema do nosso cérebro, da nossa mente, muitas vezes nós arquitetamos, planejamos algo para nossas vidas e que estão de acordo com as influências exteriores que recebemos. Então, nós somos obrigados a concordar com o médico dos Mensageiros que diz: a personalidade humana é mais desconhecida do que o Oceano Pacífico. Realmente nada sabemos de nós. É por isso que quando aparece um crime pavoroso, todo mundo fica se perguntando como isso foi possível, o que aconteceu. É que aquela mente que arquitetou tudo não estava sozinha, estava em conexão com inúmeras outras mentes que planejaram tudo e de maneira sofisticada e de organização perfeita. Então, as ordens podem vir de forma liminar, subliminar, inconsciente ou consciente. Bem, o outro aspecto importante da mediunidade é a pineal. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou pineal desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária.
é a epífise, que mantém um contato maior com os centros de força do perispírito e, além dos centros de força do perispírito, com o corpo mental, o produtor dos pensamentos. E por que ele diz que é o sentido novo dos homens? Porque ela permite a expansão de todos os nossos sentidos corpóreos, tanto na área do tato, na área da visão, na audição. É a epífise que permite ao perispírito a expansão da comunicação, ao espírito encarnado, portanto, que sofre diretamente a influência do perispírito. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos da criatura terrestre. Então, apesar de se calcificar aos 10 anos de idade da criatura humana, ela continua a fabricar os seus hormônios e a interferir e muito na economia orgânica. Missionários à Luz, nós sabemos, através do Alexandre, em 1945, que ela governa o mundo das emoções, ela controla todo o sistema endócrino, ela comanda as forças subconscientes, ela supre os órgãos de energias psíquicas, ela é fonte de criação das mais importantes e ela é a glândula da vida mental, ela é a glândula da mediunidade. É importante ter em mente que somente em 1958, Aaron Lerner e colaboradores da Universidade de Yale descobriram a melatonina, um hormônio típico da pineal. E depois dessa descoberta, os laboratórios de todo o mundo centralizaram o seu interesse em saber como a melatonina age no organismo e o que ela produz, ou no que ela interfere. E a partir daí, a pineal nunca mais foi considerada como órgão vestigial. Como vocês sabem, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira estudou a biomineralização da glândula, quer dizer, a formação dos cristais de apatita, as estruturas diamagnéticas que repelem o campo magnético, e tem uma teoria que ainda está para ser confirmada cientificamente, que quanto mais cristais tem a glândula pineal, mais o indivíduo atua como médium, porque tem capacidade de ondas, de captação das ondas eletromagnéticas. Esses são os cristais de apatita, que se formam a partir dos 10 anos da vida física. E nós temos de André Luiz um trecho muito importante. Ele diz: o centro coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Aí inverte o pensamento, ou fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Está em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13. Então, a pineal tem estreita relação com os demais elementos do diencéfalo. Porque o diencéfalo é constituído de tálamo, hipotálamo e epitálamo. A pineal está no epitálamo, é a estrutura do epitálamo, mas ela tem conexões importantes com o hipotálamo e o tálamo. Aliás, é preciso ter sempre presente que, quando os pensamentos chegam, é o sentido da senso-percepção, quando eles chegam para nós, do mundo espiritual, na mediunidade, vertem para o centro coronário e do centro coronário para o tálamo, porque é distribuído pela glândula pineal.
Bem, era isso que eu tinha para trazer hoje relativamente ao perispírito e à glândula pineal. O perispírito, que é um dos elementos fundamentais no exercício da mediunidade, e a mesma coisa para a pineal. Como nós já vimos, Allan Kardec dizia, e por várias vezes, e diz no livro dos médiuns, que a mediunidade depende da organização física. Gabriel Delany diz a mesma coisa. E, finalmente, no século XX, nós tivemos a revelação de André Luiz de que a organização física da mediunidade está representada pela pineal, que é a glândula da vida mental. Por hoje é só, e eu me disponho a responder perguntas, se tiverem também da aula anterior, não sei se perguntaram alguma coisa. Coisa durante a aula. Como? Alguma coisa durante Alguma coisa. Se tiverem alguma pergunta a fazer, estamos às ordens. Doutora, não sei se cabe, mas a mim ainda está um pouco difícil de diferenciar aura e perispírito. Tem como fazer essa distinção? Ou Aura é produção do perispírito. produção do perispírito. É. Quando desencarnamos, ela continua conosco? Sim, ela extravasa através do próprio corpo espiritual. Ela extravasa. Continua. Mas ela não é corpo. Mas não é corpo. Não, ela não é corpo. Ela é um exudato. Nossa, não sei o que Ela é a expansão, né? A maneira que o perispírito tem de colocar para fora, porque ele não está encerrado numa caixa. Ele extravasa. A aura representa algo que o perispírito extravasa para fora. Tá. Né? Ela é constituída das correntes atômicas que o perispírito produz e põe em movimento. Então ela está ligada ao problema das doenças que temos, aos pensamentos negativos ou positivos. Ela tem cor, ela tem frequência. Então as cores marrom, cinza e preto indicam problemas sérios daquela pessoa, né? Em relação ao que está produzindo. Né? E, em geral, são de alguns centímetros só. Né? Dizem que a de Chico era de 10 metros. Então, a diferença é bem grande. Né? Mas, para nós, são alguns centímetros. E representa uma expansão do perispírito. Não é corpo. O perispírito é o corpo. Doutora, o corpo mental é que é o gatilho das alterações psicossomáticas, enfim, das alterações de alma, ele que é o gatilho? O corpo mental, sim, porque a produção do pensamento parte de lá. O perispírito obedece. E ele é o arquivo do hoje e do ontem. O arquivo do ontem e do hoje está no perispírito. Está no corpo causal. Mas o corpo mental aciona. Então, é isso. É o corpo mental que aciona. É ele que aciona aquela busca do arquivo. É, ele que aciona. Mas todo o arquivo está no perispírito. É preciso um mergulho, né, nessa fonte do corpo causal para a gente rememorar vidas passadas. Há muito engano quando se coloca o corpo mental dentro do perispírito. Isso não existe. Porque o corpo mental é que dá origem ao perispírito. E tanto é verdade que nas amebas, quer dizer, nos ovoides, o perispírito perdeu a forma humana. E ele mantém só o corpo mental funcionando. Quer dizer, o resto tudo está atrofiado. Então ele mantém uma característica de um cérebro,
Ele é do tamanho de um cérebro. Né? Então, ele está regido pelo corpo mental. Mas o corpo perispiritual está embutido lá dentro, ele não tem as características humanas. Por isso é que não se pode confundir corpo mental com corpo espiritual, porque não dá certo. Vamos trabalhar.